2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Capítulo 2, versículos de 3 a 4. Sofre o mal comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o recrutou. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo menciona 3 itens: combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Uma vida cristã adequada é tripla. Envolve combater o bom combate contra Satanás e seu reino de trevas, com vistas aos interesses do reino de Deus, terminar a corrida a fim de cumprir a economia de Deus segundo o seu propósito eterno, e guardar a fé para participar das riquezas divinas na dispensação de Deus. Guardar a fé é guardar toda a economia neotestamentária de Deus. A fé a respeito de Cristo como a corporificação e o mistério de Deus, e da Igreja como o corpo e o mistério de Cristo. Os apóstolos consideravam seu ministério um combate por Cristo, assim como o serviço sacerdotal era considerado um serviço militar, um combate. Em Números, capítulo 4, versículo 23, versículo 30 e versículo 35. Sempre que ministramos Cristo aos outros, encontramo-nos numa batalha. Portanto, não devemos ser somente mestres que transmitem o depósito a outros, mas também soldados que lutam pelos interesses de Deus. A palavra grega para vida, em 2 Timóteo 2,4, é bios, indicando a vida física nesta era. Para combater o bom combate, pelos interesses do Senhor nessa terra, devemos estar livres de todo o embaraço terreno. As questões da vida material e física não devem emaranhar-nos quando nos empenhamos em ministrar Cristo aos outros. Esse ministério é um combate, e o combate exige que estejamos livres de embaraços. Por um lado, o serviço sacerdotal é um ministério para Deus. Por outro, é uma guerra contra os inimigos de Deus. Quando os sacerdotes carregavam a arca do testemunho, tinham de estar preparados para lutar contra inimigos que pudessem atacar esse testemunho. Lutar pela fé significa lutar pela economia neotestamentária de Deus. É especialmente lutar por Cristo, como a corporificação de Deus, e pela Igreja, como o corpo de Cristo. A vida eterna, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, é a vida divina e incriada de Deus, que é eterna. Eterna denota mais a natureza do que o elemento de tempo da vida divina. Para combater o bom combate da fé na vida cristã, especialmente no ministério cristão, precisamos tomar posse dessa vida divina e não confiar em nossa vida humana. Essa vida é um pré-requisito para trazer à luz a economia de Deus a respeito da Igreja em 1 Timóteo. Enfrentar o processo de declínio da Igreja em 2 Timóteo e para manter a boa ordem na vida da Igreja em Tito. Um homem de Deus deve buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Deve combater pela economia neotestamentária de Deus e tomar posse da vida eterna. Todas essas questões são aspectos essenciais do Novo Testamento. Em contraste, as bestas em Apocalipse 13 e o lago de fogo em Apocalipse 20 não se comparam com esses aspectos essenciais.
Hoje devemos combater o bom combate da fé. Isso significa que devemos lutar por Cristo como a corporificação de Deus e pela Igreja como o corpo de Cristo. Além disso, devemos não só lutar objetivamente, mas subjetivamente, tomando posse da vida eterna. Não devemos fazer nada separadamente dessa vida. Devemos falar com o nosso cônjuge e com os filhos, não pela vida natural, mas pela vida eterna. Até na questão de comprar sapatos, devemos viver segundo a vida eterna para a qual fomos chamados. Sendo os Timóteos de hoje, precisamos tomar posse da vida eterna.